Salmos 84, eu vou ler só até o 4. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, eu, os teus altares. Bem-aventurado os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Os irmãos podem se sentar. Irmãos, esse salmo, eu sei que todo mundo lê aqui, todo mundo levanta cedo, lê um salmo. Se não conseguir ler de manhã, eu sei que mais tarde vocês lê. Eu acredito que ninguém consegue passar o dia todo, é muito difícil passar o dia todo sem ler, porque é o nosso alimento. Se a gente não ler, se a gente não orar, a gente não consegue seguir. As trevas desse mundo é demais, é muito forte, é muito pesado, então sem Deus a gente não consegue. E aqui, irmãos, o salmista expressa o seu amor pela casa do Senhor, a saudade que sente da casa de Deus, a alegria de quem encontra a casa do Senhor e o Deus da casa. A beleza, a grandeza, a felicidade do verdadeiro adorador em estar em comunhão com Deus. Hoje foi falado muito sobre isso aqui, uma sequência, cada um parece que combinou em casa. Quando você terminar, eu começo. Não foi isso que aconteceu aqui? Foi maravilhoso, a gente já fica cheio do Senhor, cheio de Deus. E quando eu li aqui, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Será que nós sentimos dessa forma? Que aqui é o nosso lugar, que aqui é o lugar do Deus vivo, aqui é onde encontramos paz, aqui é onde encontramos força para seguir, aqui é o nosso lugar, aqui é onde compartilhamos com os santos, aqui é onde damos testemunhos, aqui é onde lemos a palavra, aqui é onde aprendemos a palavra, porque sem aprendizado não tem como seguir, é como uma criança. Se não tiver ninguém para ensinar. E nós amamos estar nos átrios do Senhor. E li aqui também, irmão, o 3, que fala assim: o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhem os seus filhotes. Eu, os teus altares. Então, eu dei uma pesquisada, porque eu queria entender essa comparação. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho. O pardal, irmãos, ele procura um lugar seguro. O pardal, ele é urbano. Então, ele procura um lugar seguro para se abrigar e para ter os seus filhotes ali e cuidar deles, livre de vendaval e de tempestade. A andorinha, ela anda em bandos. Ela gosta de lugares com muita água e com muito inseto, muitos alimentos. Olha só. O salmista diz: eu, os teus altares, porque nós encontramos esse alimento, essa água, essa luz, essa paz, essa tranquilidade, essa serenidade, essa segurança, essa força no Deus dos exércitos. Então eu quis entender e consegui, porque é maravilhoso. A andorinha, ela viaja, é um pássaro migratório que viaja longa distância para fugir do inverno. Ela não suporta vento, frio. Nós não suportamos viver sem o Senhor. Nós não suportamos mais as trevas. Quando eu olhei no que Deus fez comigo e fiquei meditando sobre isso, sabe aquela alegria que preenche o seu coração? Porque é só Deus que faz isso comigo. Eu tinha que fazer uma escolha ali. E eu escolhi por estar na casa do Senhor, nos átrios do meu Deus, do nosso Deus. E tantos lugares que vocês poderiam estar neste momento, mas vocês estão aqui, ouvindo a palavra de Deus, enchendo-se da palavra do Senhor. Bem-aventurados que habitam em sua casa e louvam-te perpetuamente. Então, quis saber também o que é louvar perpetuamente. Como louvar perpetuamente?
Nós não temos aqueles momentos de dificuldade, aqueles momentos que as trevas se levantam, as lutas, as batalhas, problema físico, emocional, espiritual, fraqueza, desânimo. Pois o crente louva perpetuamente, porque ele louva nesses momentos também. O crente não louva só quando tudo está bem. Nós que servimos ao Senhor, muitas vezes, os nossos pés, ele está no deserto. O meu já esteve lá, mas o meu coração estava em Deus. Por isso que eu sobrevivi o deserto, e vocês sobreviverão. Seja o que for que se apresentar na frente de vocês, que causar dor, causar tristeza, o coração de vocês estando em Deus, vocês vão conseguir se sair disso e ser testemunho. Porque muitas vezes, a minha dor, é até difícil entender isso, mas é o que eu compreendi aqui da palavra. Muitas vezes, Deus permite a nossa dor, para que o nosso testemunho fortaleça outras pessoas, que eles sejam bênçãos na vida de outras pessoas, porque a pessoa pode olhar e falar, meu irmão, minha irmã, passou por tudo aquilo, olha só, continua louvando ao Senhor. Deus sabe o que faz, irmãos. Nós é que não sabemos, porque muitas vezes é muita dor, então o que acontece? Nós tememos, nós sofremos, mas sofremos com o Senhor. Nunca sem Deus. Em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos e o cobre a primeira chuva. Que foi o que eu acabei de falar para os irmãos. Mesmo você passando pelo vale árido, porque nós já passamos, vamos passar. Quem é que nunca passou por uma provação? Mas mesmo passando pela provação, a bênção virá. Você será testemunho do Senhor, como diz a palavra. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. E como é que nós vamos indo de força em força, irmão? Se nós não compartilhar, se nós não vir na casa do Senhor, se nós não orar, se nós não testemunhar, como é que nós vamos caminhar até a vinda do Senhor? Se não for dessa forma, de força em força, que diz o salmista, a gente não consegue caminhar. Você para. A reserva acaba. Como é que temos reserva espiritual? Quando oramos diariamente, quando buscamos ao Senhor diariamente, quando acontece alguma coisa, você não esquece de Deus, porque você está abastecido. E o Senhor, Ele não derrama as bênçãos em nossas vidas de uma vez só. Imagina, irmão, o Senhor fala, olha, meu filho, você vai ser feliz eternamente, você não vai ter nenhum problema. Amém. Como seria isso? Mas o Senhor nos dá de acordo com a vontade dEle e a forma com que nós vamos buscando. Se nós não lemos a Bíblia, se nós não buscamos ao Senhor, se nós não viemos à igreja, se nós não compartilhamos com os santos, se nós não testemunhamos, que reserva nós vamos ter? Nos dias ruins, nos dias maus. E quando nós estamos firmes no Senhor, esses dias, não é que não sofremos, sofremos, mas passando, dando glória perpetuamente. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante do Deus em Sião. O Senhor, Ele não vai deixar nenhum dos seus, nenhum dos que Ele deu para Jesus. Nós já aprendemos isso muitas vezes. Nem todos Deus deu para Jesus, mas aqueles que Ele deu, as ovelhas do Senhor, nenhuma vai ficar. Nós vamos caminhando de força em força até esse dia. E nesse dia, o Senhor nos passará pela porta. Para a terra prometida, para a terra santa. E toda vez que eu lembro disso, eu tenho vontade de chorar, como eu chorei, meu esposo chorou, porque eu fico imaginando assim, o Senhor falando assim, Rose, entra, minha filha. Você passou por tanta luta, mas você veio de força em força e está aqui. Você aceitou, meu filho. Você é minha escolhida, entra por essa porta. Tânia, minha filha, tantas lutas, tudo que passou.
não deixou a fé, veio de força em força até aqui. Isso não vai ser para qualquer um, mas vai ser para nós, porque o Senhor nos escolheu. E é por isso que nós estamos aqui para adorá-lo, para render graças a Ele e louvor, porque Deus é maravilhoso, irmãos. Nós sofremos, nós entristecemos, nós passamos por batalhas horrorosas, mas em nenhuma delas nós esquecemos quem é nosso Pai, o Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, aquele que tudo fez e fez a nós e deu para Jesus. Deus é maravilhoso demais. Senhor Deus dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. O salmista pediu isso ao Senhor. E nós também pedimos constantemente para o Senhor ouvir as nossas orações. Quando nós oramos, o céu estremece. O Senhor vê, o Senhor ouve, nem sempre faz, mas Ele nunca deixou de ouvir as nossas orações, porque Ele está conosco e estará todos os dias de nossas vidas. Olha, ó Deus, escudo nosso e contempla o rosto do Teu ungido. O Senhor, irmãos, é o nosso escudo, diz o salmista. O Senhor é o nosso escudo, a nossa fortaleza, a nossa salvação, o nosso bem mais precioso. E quem serve a um Deus desse? Quem tem um Deus desse como Pai, não pode, não deve temer a mal algum. Porque se você cair lá nas profundezas, porque pode acontecer, o Senhor está lá contigo e te tirará de lá. Porque Ele já fez com tantas pessoas aqui, e já fez comigo por várias vezes, irmãos, por muitos momentos da vida. E já me mostrou coisas assim, que, sabe quando você se sente sem essa reserva espiritual? E assim, o Senhor vem e te enche. Te enche de tal forma que você só quer chorar. Eu, quando era nova convertida, irmãos, eu ouvi o Marcelo chorar. Eu sempre lembro disso. Tudo ele chorava, ele andava no carro chorando, dando glória a Deus. Eu falava, gente, mas como é que é isso? Como que consegue? O que é que acontece? Por que chora tanto? Irmãos, um coração aquebrantado. Meu Pai do céu, é maravilhoso. E eu tive esse prazer, essa honra de acordar de madrugada um dia e sentir tudo isso. E aí, a minha vontade era que o dia não amanhecesse, eu não queria sair de casa, eu comecei a chorar. Inclusive, lá tem um áudio apagado lá, que eu mandei para você, que depois eu fiquei até com medo do áudio que eu mandei, que dava uns 12, 13 minutos, falando sobre isso. Eu falei, depois, no outro dia, eu conto. De tanto que eu chorei, irmãos, porque eu estremeci com a grandeza do Senhor, e Ele foi vindo, assim, as qualidades de Deus, a grandeza, Deus grande, eterno, soberano, poderoso, grandioso, imenso, Criador do céu e da terra, Salvador. E eu fui ficando, irmãos, de uma forma que quem não sentiu, ore, busque para poder sentir, porque parece que nada no mundo vai te perturbar mais, vai tirar a tua paz. Então, assim, eu queria sentir mais, mas a falha não é do Senhor, a falha é minha, que às vezes preciso de um convite carinhoso, como da nossa líder. Faça um esforço, isso está gravado na minha mente. Faça um esforço para ir ouvir a palavra, porque você faz falta. Eu não esqueço isso, porque é bom falar, irmãos. Uma mensagem carinhosa dessa poderia ser de outra forma, mas foi tão carinhosa, sabe? E isso é maravilhoso, e eu falo para os irmãos porque é um ensinamento, né, Loide? É um ensinamento. Orar pelo outro, ter paciência com o outro. Graças a Deus. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Irmão, misericórdia. Meu Deus, que palavra é essa? Que salmo foi esse? E quando eu lembrei que eu preferi estar na casa do meu Deus do que nas tendas da perversidade, irmãos, é um bálsamo do Senhor que você recebe, é uma alegria, é o dever fazer isso, mas a gente não faz, irmãos. Meu irmão falou para mim, minha irmã,
Eu compreendo que você não vem no meu aniversário, mas eu não vou deixar de ficar triste. Porque a tua presença aqui para mim faz muita diferença. E eu falei, meu irmão, depois você vai compreender como é a vida de quem serve ao Senhor. Foi o Senhor que o diabo armou lá o banquete dele, e o Senhor o laço. O Senhor que me fez dizer o sim. E esse sim, irmãos, quando você diz sim para Deus, Deus, Ele diz sim para você. Quando você fala, eu não vou porque eu prefiro a casa do meu Deus, como salmista. E eu quis saber por que ele falou isso, irmãos. Então eu fui ler o Salmo 73, que fala de Asaf. E os irmãos conhecem essa história de Asaf, que sofria tanto, tinha problemas financeiros, problema emocional, doença, tristeza, prova, tribulação. Ele tinha tantas coisas e olhava o ímpio prosperar. E por alguns momentos, ele sentiu inveja do ímpio. Por que que o ímpio tem tanto? Por que que o ímpio vive tão alegre? Eu que sirvo ao Senhor, eu vivo dessa forma. Ele chegou a pensar, poxa, fiz tantas coisas, eu não devia ter feito tudo isso, para quê? Então ele saiu caminhando, meus irmãos, e encontrou a casa do Senhor. E entrou lá na casa do Senhor. E lá, ele foi revestido da graça do Senhor. Lá, o Senhor falou no coração dele. Lá, o Senhor ensinou ele. Então, foi nesse momento que ele falou, mais vale um dia nos átrios do Senhor, no caminho do Senhor, do que 1000 em outros lugares. Que o Senhor faça isso conosco. Que nós possamos preferir estar 1 minuto com Deus do que 1000 minutos na treva, ou no mundo, no pecado, nas festas mundanas, ou qualquer outra coisa que nos afasta do Senhor. Então eu compreendi aqui o sentido disso, e o Senhor me faz sentir nesta noite a alegria de estar na casa dEle, de estar compartilhando com os irmãos esta noite, essa palavra. Como é bom, irmãos, como é bom você dizer não ao mundo e sim a Deus. Como é maravilhoso, porque a gente se sente fortalecido, irmão. A gente sente que a gente está fazendo o certo, porque é o certo fazer. Asaf, irmãos, se acontecesse umas coisas hoje, e acontece, né? Mas lá no mundo é diferente, porque quando você está passando por as provações, o que o mundo diz para você? Você pode, você conhece, você consegue. A tua força está dentro de você. Tudo o que você precisa para se reerguer está dentro de você. Nós que servimos ao Senhor, fazemos sempre como diz a palavra. Tudo posso naquele que me fortalece. Que está em Filipenses, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Porque a nossa força, irmão, ela não vem de dentro de nós. Ela vem do Senhor, do Deus dos exércitos. A nossa força, ela vem do céu. Nós não somos nada sem Cristo. Nós somos falhos, fracos. E sempre, irmãos, sempre, se não vigiar, pode cair. Mas quando nós buscamos a força no Senhor, nós conseguimos se levantar e seguir. Falei para a minha mana, Lecilda, hoje, que as provações vêm. É só Deus por nós, mas Ele é por nós. Nós não estamos sozinhos. Não é? A nossa força vem do Senhor. Vem do Deus dos exércitos. Para que temer? Para que temer? Nós podemos chorar, não tem problema. O que é que tem chorar? O nosso Salvador, Ele enxuga as nossas lágrimas. Nós podemos entrar no nosso quarto, colocar todas as nossas necessidades nas mãos do Senhor, orar e chorar muito, que eu já fiz isso. O Senhor, Ele está ouvindo a nossa voz,
Ele está enxugando as nossas lágrimas e Ele está nos ensinando através da palavra. Não desista. Eu estou contigo. Eu sou teu Deus. Eu sou o Deus dos exércitos. Lembra onde você estava? Lembra como você vivia? Lembra da treva que você estava e achava que era luz? Como o Marcelo falou aqui? E o Senhor, Deus maravilhoso, o que é que Ele fez? Ele limpou os nossos olhos através da palavra. E é por isso que nós estamos aqui. Nós conhecemos Deus. E mais do que conhecer, nós servimos a Ele. Eu, irmãos, tem dia que eu falo, Senhor, eu te conhecia lá no mundo de ouvir falar. Um falava, outro falava, mas hoje eu te conheço pelos olhos do Espírito. Hoje eu te sinto. Hoje eu sei quem o Senhor é. Hoje eu sei que o Senhor está comigo. Hoje eu sei que qualquer perturbação, eu me sinto nos seus braços, no seu colo. E não é porque eu sou especial. Não tenho nada de especial. Mas é porque o Senhor é. É porque o Senhor é Deus. É porque o Senhor é maravilhoso. E o versículo 11, irmãos, diz assim: porque o Senhor Deus é sol, é escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega. É promessa. É o Senhor que está dizendo que Ele é o sol, que Ele é o nosso escudo, que Ele não sonega nenhum bem a nós. Então nós podemos confiar, descansar, esperar no Senhor, no tempo certo, as coisas vão vir para o seu lugar, como os filhos da irmã Maribel veio. E ela hoje se sente em paz, vendo os filhos nos átrios do Senhor. Isso é maravilhoso. Quem tem filhos, lute por eles, não deixe de orar, convide. Se não conseguir trazer, mas o convite tem que ser feito. E é com amor, não é com a espada, não. A espada é essa daqui, use ela. Lute por eles. Se eles não vieram, eles podem vir, como os filhos da nossa irmã veio. Não é mesmo? E isso é uma alegria para um pai, ver os filhos na igreja, louvando, adorando. Isso é uma bênção. E quem não tem os filhos na casa do Senhor, lute por eles, através da oração, através da fé, através da paciência, da sabedoria e da palavra. Às vezes, irmãos, você traz, você cria, você educa, mas não é fácil. Como a irmã mesmo falou, para um jovem servir ao Senhor não é fácil. Mas é possível, porque não existe um impossível para Deus. Por que desistir, por que desanimar? Então, lutem sempre pelos seus filhos, pela tua vida na casa do Senhor, porque você é o exemplo. Não é? Ele não vem, você vem e ora por ele. E ele vai ver aqui, ele vai pensar, porque isso já foi feito comigo, que não era filha do meu esposo, era a esposa dele, era filha do Senhor. Ele me convidava e eu falava, meu Pai do céu, o que esse homem fez com a minha vida? Para que ele escolheu esse caminho? A minha vida acabou, porque o que eu vou fazer agora? É tanta coisa que eu gosto aqui fora, eu vou ter que largar tudo. E ele baixava a cabeça numa tristeza e vinha para a casa do Senhor, e eu sei que ele orava por mim, pedia oração. E eu ficava lá incomodada, porque o Senhor, irmãos, ele incomoda os seus. Ele não deixa o diabo apagar. Ele incomoda. Porque tinha dias que quando eu pensava que não, eu correndo, ele vinha de moto, dali a pouco eu chegava de carro. Lá na casa da minha cunhada, lá na casa de vocês, eu chegava depois. Eu não resistia. E um dia, aceitando o convite dele, eu vim para a igreja. E o Espírito Santo foi lá naquele banco lá, que é nosso, né? Pelo tanto de ano, eu falo que aquele banco é nosso, é o 5º. Sentei lá com ele, e o pastor Cleilson pegou pesado com a palavra. Como sempre. Aquela palavra doce feito fel. E foi falando, e eu senti como se uma força poderosa, e foi, me buscou. Mas eu vi, irmãos, e eu chego a vir chorando. Chorando de sentir a presença daquele Deus que eu não conhecia. Que eu conhecia de ouvir falar, mas eu não conhecia como eu conheço hoje.
de sentir, de saber que Ele está comigo. E foi maravilhoso. E é assim, irmãos, tem que ter paciência. Não quer vir? Deixa em casa mais horas, Senhor. Tem misericórdia, porque é só Deus para ter misericórdia. E o 12, irmãos, diz assim: ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Oh, meu Pai. Mas é tão lindo, é tão maravilhoso. Feliz o homem que em ti confia. Nós confiamos em Deus. Por isso nós somos felizes. Porque se você for olhar por outro lado, irmãos, se você for olhar a carne, os problemas diários, os clientes difíceis, as contas para pagar, a família na treva. Ô, irmãos, como é que você vai conseguir ser feliz com tanta tribulação? Mas nós somos felizes em Cristo. Nós somos felizes em Deus. E a palavra diz, feliz o homem que te confia. E então nós somos felizes porque nós confiamos no Senhor. Não é? É muito bom saber que o Senhor está lá do alto, agora, olhando lá. Tem muitas igrejas, tem muitos falsos crentes, tem muitas máscaras, tem muitos lobos em pele de ovelha. Mas o Senhor está olhando para nós agora e está falando, esses aí, como uma bola de cristal, eles são meus. Eles vão até o fim comigo. Porque eu os escolhi. Porque eu tirei lá do meio da treva, do meio daquela escuridão, ceguinho como muitos. Eu fui lá e abri a mente, abri os olhos e trouxe para mim. Para poder dizer não ao mundo, para poder dizer sim a Deus, para poder exaltar-me na terra, para poder me apresentar para quem não me conhece, levar o Evangelho, falar da minha grandeza, que eu sou Deus vivo. É aqui mesmo, irmãos, que nós encontramos redenção. É neste lugar que nós encontramos redenção, aprendizado. Porque é aqui que nós aprendemos que Jesus morreu na cruz por um nada como nós, por amor. Deus mandou seu Filho aqui, por amor. E é por Ele que nós somos salvos, redimidos, perdoados e vivemos felizes em Cristo. E eu sei que todos vocês têm esse sentimento de filho, porque às vezes você está tão perturbado que você fala, será que eu sou um escolhido? Será que eu sou um filho de Deus? É, irmãos, é. Porque mesmo que você sofra, mesmo que você chore, mesmo que você desanime, mesmo que você caia, aonde você está? Se você não fosse, você caía e ficava lá. Quem ia te levantar se você não serve ao Deus dos exércitos? Se você não é um escolhido dele? Você sozinho não tem força para levantar. Mas com o Senhor, nós podemos até cair sim, tropeçar, cair, mas com Ele nós sempre vamos nos levantar. Conversando com alguém essa semana, me falando dos erros cometidos e que assim, sente que não tem mais volta. Aí eu falei, essa mensagem é do Satanás. Como não tem mais volta? É o diabo que está te colocando esse peso. Caia de joelho nos pés da cruz. Clame, peça perdão, busque força no Senhor. Deus é rico em perdoar, é rico em bondade e misericórdia. Por que você está tão abatida? Confia no Senhor. Ele já te deu tantas provas que você é dele. Você ainda tem esses pensamentos não são seus. Porque Deus nunca, irmãos, vai dar um pensamento desse para nós. Olha, pode ir embora aí, pode voltar para o mundo, pode fazer tudo errado. Nunca Deus vai dar esse pensamento para nós. Quando isso aparecer, é o diabo. Vigia, porque é do diabo. Nós estamos sujeitos a erro, nós somos fracos demais.
Mas nós sabemos que Deus é rico em bondade e misericórdia para nos perdoar e nos trazer de volta para o caminho. Então, irmãos, quando alguém for falar para vocês das trevas, das tribulações que ele está vivendo, levante o seu irmão com a palavra, fortaleça o teu irmão com oração, abraça o teu irmão, fale para o teu irmão, não perca a fé. Leia, busque, lê junto com ele, converse, anime. Muitas vezes a reserva está secando, você vai lá e abastece com a palavra, com a oração, com o Espírito Santo. E de repente, esse irmão, ele vai estar aqui testemunhando, porque é isso que Deus faz com nós. É isso que Deus faz com nós. Eu não sei, irmãos, como é que está o horário aí, se eu já estou passada do horário, mas nessa noite tão abençoada, a mensagem que eu tinha para os irmãos era essa mesmo. É para não cansar os irmãos, é para que os irmãos pudessem ficarem atentos às ciladas do inimigo, atento às trevas, atentos aos banquetes deste mundo, que nunca devemos nos moldar, como a Nalva falou. Isso não é mais para nós. Esse lugar, como a minha amiga Tânia me falou, na chegada aqui do culto, conversamos um pouquinho, ela me falou, a gente pode até ir, porque é nossa família, mas a gente não fica mais à vontade, porque ela não é mais nosso lugar. Mas o bom de tudo isso é que eles percebem. O maravilhoso de tudo isso é que mesmo você estando lá, eles percebem. Minha família, irmãos, vive numa escuridão tremenda, mas um dos meus irmãos falou para mim, olha, minha irmã, que Deus abençoe vocês, porque o teu marido é uma luz. Teu marido, se ele falar uma piada, a gente nem leva em consideração, porque não é ele. Ele é um exemplo maravilhoso. Ele falou tanta coisa do meu esposo, que eu falei, meu irmão, eu louvo a Deus pela vida do meu esposo, mas eu quero que você conheça o Senhor, porque não adianta você gostar do testemunho dele e continuar fazendo coisa errada, continuar no caminho errado. Então, irmãos, isso não nos dá o direito de estar o tempo todo no meio deles, mas a gente percebe que estamos caminhando como um servo deve caminhar. E saber nesse momento que está acontecendo uma grande festa lá que começou cedo, em um clube. Todos os amigos do meu irmão, porque o meu irmão tem uma vida toda na Ambev de Cuiabá. Então, ele tem muitos amigos. E lá, creio que estejam todos os amigos mundanos dele. E eu estou aqui, louvando e adorando e trazendo a mensagem para os nossos corações. E vou mandar para ele, depois que passar a êxtase da festa dele lá, na semana que vem, eu vou falar, veja a mensagem toda. E eu quero que veja toda, porque eu vou fazer algumas perguntas depois. Sobre a mensagem, para eu saber que você viu toda a mensagem. Assim é a vida de um crente. Eu vou em outra ocasião te visitar, estar contigo, porque viajamos e o nosso aéreo veio direto para Vilhena, não conseguimos passar lá na volta para ficar com eles como a gente sempre fica. 3, 4 dias. E eu estou com saudades. Mas eu senti mais saudades da casa do meu Deus, como salmista. Porque é bom e agradável, né? Estar na casa do Senhor com os santos. E eu estou feliz. E eu desejo, irmãos, que vocês orem por mim. Eu peço que vocês orem por mim, para que eu não diga não quando eu for convidada para pregar, para dirigir o culto, para trabalhar no reino de Deus. Não é fácil. Não é fácil. Eu vejo a irmã Clair, que todo dia que eu converso com ela está estudando para pregar. Eu falo, Senhor, e ainda fala para mim, vai estudar, né, porque você tem chamado. Eu falo, meu Pai do céu, será que eu tenho chamado mesmo, Senhor? Se eu tenho, Senhor, o chamado para pregar, me ajuda a ir lá aprender na segunda-feira, me ajuda a estudar mais. Essa semana, fiquei assistindo a semana toda os 10 mandamentos, irmãos. A vontade minha é de fechar tudo, buscar o mantimento para a semana e não sair mais de dentro de casa. Só vendo os 7 mandamentos, os 10 mandamentos, a semana toda. Porque a gente aprende muitas coisas. E pega para a gente tudo que é bom. Porque tem muito ensinamento ali. Muito ensinamento. Para nos ensinar a ser pacificadora. Nossa, tem umas mulheres lá, mano, naquela aí, que eu falei, meu Deus, quase que eu entrei debaixo da mesa, quando eu vi o que aquelas mulheres faziam. Mas tem as outras também, né? Então, a gente pega o que é bom para a gente. Como aquela mensagem sua. Que mensagem! Eu achei que eu era a esposa mais maravilhosa do mundo.
Depois daquela mensagem, eu sei que nem vou falar para o meu marido ficar muito empolgado, mas eu sei que falta muito. Falta muito, né? Falta muito. Mas nós estamos aqui para aprender a cada dia, para buscar a cada dia, para se encher da palavra, dos ensinamentos, porque aqui é o lugar. Nós estamos no lugar certo, para a honra e glória de Deus. Muito obrigada, meus irmãos, por me ouvir. Muito obrigada, Michele, pelo aquele convite que aconteceu. Começou tudo ali, com o Senhor me perturbando. Olha só. Pode escolher. O Senhor não me amarrou, não desceu aqui, me amarrou e me trancou no quartinho. Mas colocou todas as formas para eu ver que, meu Deus, foi uma sequência. Então, tudo começou ali, depois à noite, depois de manhã, com essa palavra tão linda. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Deus dos exércitos. Então, irmãos, eu só gostaria que vocês todos repetissem comigo o versículo 12. Ó Senhor dos exércitos. Ó Senhor dos exércitos. Feliz o homem que em ti confia. Feliz o homem que em ti confia. Amém. Glória a Deus. Somos felizes porque confiamos no Senhor. Obrigada, irmãos.